Projeta para mim Êxodo 20, de 24 a 25. Se você quiser ir anotando, é melhor, tá? Que nós vamos usar vários textos bíblicos nessa noite. Então, se você puder ir anotando, é melhor para você. Eu quero que você acompanhe essa palavra. Tenho certeza que essa palavra vai ser muito forte ao seu coração. Irmãos, Êxodo 20, de 24 a 25, fala assim: construam para mim um altar feito de terra, e nele ofereçam holocausto e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar meu nome, construam um altar, e eu virei até vocês e os abençoarei. Se usarem pedras para construir meu altar, que sejam apenas pedras inteiras em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras com alguma ferramenta, por isso tornaria o altar impróprio para o uso sagrado. Até aqui, amém? Irmãos, Deus, ele fala, ali está falando, a palavra de Deus está falando sobre construir um altar. E na antiga aliança, no Antigo Testamento, a palavra de Deus, ela nos mostra que o altar, ele era feito como? Né? Sei que quando vocês estavam aqui semana passada, durante a escola profética? Amém, amém. Então você já vai pegar mais rápido ainda isso que vai ser ministrado essa noite. E ali, eles construíam um altar, eles edificavam um altar para o Senhor, aí eles preparavam a lenha, faziam o altar de pedra, eles preparavam a lenha, colocavam a lenha, e depois eles matavam um cordeiro melhor e colocavam ali em cima daquele altar, e eles oravam e Deus enviava fogo, e o fogo consumia todo aquele holocausto. Era assim que era realizado, assim que se construía um altar naquela época. Mas aí, para nossa alegria, Jesus ele veio. Jesus ele vem e ele é oferecido como o cordeiro em sacrifício. E aí eu e você agora, na nova aliança, não precisamos mais realizar, não precisamos mais construir esse altar de pedras físicas. Por quê? Porque Jesus agora veio. Então nós não fazemos mais sacrifícios de animais para que Deus se manifeste. Coloca para mim 1 Pedro 2, de 4 a 5. 1 Pedro 2, de 4 a 5. Amém? Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. 5. E vocês também são pedras vivas, como as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo. Oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Deixa eu ler. Irmãos, ali está falando o quê? Que agora na nova aliança, Pedro está falando o quê? Que eu e você somos pedras vivas. Então agora nós não somos mais uma construção, uma pedra simples, mas somos pedras vivas. Eu gosto muito do pastor Jetro, ele fala que Deus ele não constrói com tijolos, ele constrói com pedras. E quando ele fala que Deus ele constrói com pedras, ele fala que Deus está construindo com pedras vivas, ou seja, Deus está construindo o seu reino aqui na terra, comigo e com você. Amém? Então nós somos pedras vivas. Então se você é uma pedra viva, Deus, ele precisa que você erga um altar aonde? Aonde que ele precisa que erga um altar, querido? Fala assim, você, em mim. Você é esse altar que Deus precisa. Deus vai começar a construir em você um altar de adoração, um altar de exaltação ao nome dEle. E ali fala, são sacerdotes santos. Sacerdotes, que nós precisamos mudar um pouco a nossa mentalidade. Nós precisamos entender que nós estamos aqui e nós precisamos manifestar o reino de Deus aqui na terra. Uma dificuldade que os cristãos eles têm é que o diabo ele entende muito mais de mundo espiritual do que a gente.
aí a gente fica achando, né, que tudo está errado, que tudo, não, isso aí não é muito de Deus, isso aí não sei o quê, e aí a gente deixa de fazer, e o diabo ele não perde tempo, ele vai construindo altares. Pastor, mas como assim o diabo vai construindo altares? Irmãos, o diabo ele vai construindo altares de que forma? Você acha que, se você chegar num terreiro de macumba, eles usam uma série de coisas, eles fazem despacho em entradas de cidade, em vários lugares, para quê? Eles estão construindo altares de adoração ao diabo, consagrando aquele lugar e aquela região, aquele território a ele. E aí nós ficamos assim, eu vou no culto domingo, segunda, terça-feira eu vou lá na igreja de novo, mas nós não construímos altares, nós não somos sacerdotes. Ser sacerdote, querido, é lá na sua casa você construir um altar. Nós só vamos transformar uma cidade e impactar uma cidade com a presença de Deus, se a partir de hoje você começar a construir um altar, aonde? Na sua casa. Alguém entendeu? Você precisa construir um altar, na onde? Na sua casa. Você precisa tomar uma posição, e quando eu falo uma posição, homem, sacerdote, é para você. Você é o homem lá na sua casa. Seja exemplo para os seus filhos, comece a orar, comece a ler a Bíblia, comece a ter uma vida de intimidade com Deus, comece a construir um altar diário para a sua família. Não é fazer lá uma casinha ou uma estante, ou por algo, não. É você se humilhar, se entregar na presença de Deus e falar, Senhor, eu estou aqui. Guarda a minha casa, guarda a minha esposa, guarda a vida dos meus filhos. É você se entregar todo dia no altar como um sacrifício vivo, para que Deus derrame fogo do céu e guarde a sua casa e a sua família. Agora nós não criamos esse altar nas nossas casas, e aí nós ficamos buscando soluções mais fáceis. Então, primeiro, todos entenderam aqui o que é um altar? Amém? Então, quando eu falar altar, você entenda que é você. Primeiro, o altar conquista um território. Josué 4. Josué 4 vai nos contar a história de um povo. Esse povo, Josué 4, desde o 1. Esse povo, ele estava escravo no Egito. Deus levanta Moisés tira o povo do Egito, esse povo fica durante 40 anos vagando no deserto. Ali uma geração, ela morre, aquela primeira geração que havia saído do Egito, ela morre, e ali uma segunda geração, os filhos, agora eles têm a terra prometida. A terra prometida está próxima, mas é preciso atravessar o Jordão. Irmãos, se atente para algo, quando Deus tira Moisés do Egito com o povo, a primeira coisa que ele faz é o quê? Passar pelo Mar Vermelho. Eles têm que passar pelo mar. E aí Deus, ele abre o mar e eles atravessam o mar. E aquele atravessar o mar, ele tem um significado. É um significado de batismo. Porque ali Deus está fazendo o quê? Uma nova aliança com eles. Então ali há um batismo com eles. Por isso eles atravessam o mar. Mas agora aquela geração, ela morreu. E para entrar na terra prometida, Deus faz o quê? Vocês vão ter que passar pelo Jordão, nós vamos ter que abrir o Jordão novamente, porque essa geração que está aqui, ela não atravessou o Mar Vermelho. Ela não foi batizada. E agora Deus fala assim, olha, a arca vai ir à frente. E engraçado assim, que horas a arca estava na frente do povo, ora a arca estava no meio do povo, ora a arca estava atrás. E a arca, ela simboliza, naquela época, era a presença manifesta do Senhor, ela ficava ali na arca. E sabe o que é engraçado, irmãos? Que muitas vezes a gente chega na igreja e a gente quer que a presença do Senhor, ela volte para dentro da arca. Pastor, mas como assim? Eu não entendi. É que tem gente que quer colocar Deus numa caixinha e achar que Ele só se manifesta daquela forma.
né? A gente tende a colocar Deus dentro de uma caixinha novamente, e o que sai daquela forma, daquela caixa, a gente acha que ele já não é mais Deus, porque saiu do controle nosso e agora está no controle de Deus. E aí nós já fugimos um pouco daquilo que nós achamos que é ou que não é. Então a gente quer colocar Deus de volta dentro da arca, quando a Bíblia fala que o véu se rasgou, e agora o Espírito está em mim e está em você. E agora nós temos autoridade. Então você que já recebeu, e aí é algo assim, irmãos, que muitas vezes a gente tem que também ter um entendimento. Você participa de algo que foi ministrado aqui durante esses dias. Você recebeu algo foi liberado sobre você. Amém? Você acredita? Você crê nisso? Amém. E por que você não está liberando sobre os outros? Se você acredita, se algo foi liberado sobre a sua vida, palavras proféticas foram liberadas sobre a sua vida, você diz que você tomou posse sobre essas palavras. E por que você não está liberando isso para as pessoas? Por que muitas vezes você ainda está travado esperando? E muitas vezes, ao invés de estar liberando, você está vindo novamente para receber. Deus, será que eu recebi mesmo? Mas eu sou tão pecador, Deus. Eu não estou pronto. Querido, se Deus for esperar você ficar pronto, você nunca vai ser ativado por aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Você tem que começar a fazer hoje. Porque você é uma pedra viva, você é um altar do Senhor. Então você precisa manifestar Ele hoje. E o texto fala, quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué, escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens: pegue 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados no meio do rio, levem as pedras com vocês e amontoem-nas no lugar onde vão acampar esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, e um de cada tribo de Israel, e lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue-as sobre os ombros. Serão 12 pedras no total, uma pedra para cada tribo de Israel. Só tem. Então o que eles fazem? E ali é interessante que a presença do Senhor, ela toca a margem do Jordão. A arca, ela toca a margem do Jordão. E aí o Jordão se abre. E aí o texto fala que eles entram no Jordão, né? Porque eles não poderiam entrar com as pedras nos ombros se o rio não tivesse sido aberto. Então primeiro a arca, ela vai à frente, ela toca, e agora eles entram, e eles passam à frente, eles passam a arca, e ali eles começam a construir o que para o Senhor? Um altar. E ali 12, e aí algo muito interessante que me chamou a atenção, e eu estava orando de manhã essa semana, e aí comecei a falar com a Kelly. Deus manda que eles levantem 12 pedras, cada uma representando as 12 tribos de Israel. E agora, passado o tempo, chega a nova aliança, Jesus vem, e Jesus convoca quantos discípulos? Jesus convoca 12 discípulos, 12 pedras vivas. E agora esses discípulos, quando Jesus ele é levado aos céus, eles são revestidos do poder do Espírito Santo que estava sobre Jesus. E agora eles passam, eles transferem essa unção, esse poder que foi liberado sobre todos nós. E agora não são mais só 12, mas são milhões cheios do Espírito Santo. Então a mesma unção que foi liberada sobre os 12, já foi liberada sobre a sua vida. Mas é preciso você construir um altar diário na sua casa. É preciso você construir um altar diário. Altar, ele conquista territórios. Ali eles construíram um altar e eles marcaram: ei, esse território é nosso. É quando você chegou para construir a sua casa, você foi lá e começou a construir o quê? O muro. Você começou a construir o muro, você começou a construir o alicerce da sua casa. Você começou a demarcar que aquele lugar, ele é seu.
Então, quando você chegar em casa nessa noite, ora na sua casa. Deus derramou já a autoridade dos céus sobre você, para que você, como sacerdote, ore na sua casa, e ali você erga um altar e declarei: diabo, você não tem autoridade aqui, a autoridade está sobre Deus. Você não tem autoridade aqui. A palavra de Deus, ela fala que o diabo está ao derredor. Se o diabo está ao derredor, quem está ao nosso redor? Se o diabo está ao derredor, irmão, quem está ao nosso redor? Comece a construir um altar, marcando o território. Ei, esse território é do Senhor. Chega no seu serviço, vai lá e ora. Pastor, mas eu trabalho lá, o povo tudo é católico, não importa, é espírita, é não sei o que, não. Vai lá e ora, esse lugar aqui é do Senhor. Esse lugar que eu estou pisando é terra santa. Construa um altar. Na onde você trabalha, construa um altar no seu lar, marque esse território, declare esse território do Senhor. Segundo, o altar dá autoridade e legalidade para quem o constrói. 1 Reis 18:20, quero falar sobre Elias. Elias, ele tinha orado e não chovia mais, aí ele vai, Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhes disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora tragam-no para cá 2 novilhos, que os profetas de Baal escolheram. Um deles cortem um animal em pedaços e coloquem sobre a lenha do altar, mas não ponha fogo na lenha. Eu preparei o outro novilho e colocarei sobre a lenha do altar, mas não porei fogo na lenha. Só até aí. Senão... Irmãos, ele fala o que? Ele desafia os 450 profetas de Baal, ele constrói um altar para o Senhor. E ele fala: olha, vocês podem vir orar para Baal, vocês podem fazer o que vocês quiserem, que eu quero ver se Baal é Deus. Mas nada acontece. Nada acontece. O altar, ele vai te dar autoridade. Elias era tomado por uma autoridade do Senhor, porque ele sabia quem Deus era. Você precisa saber quem você é em Deus, para que Deus venha e te revista de autoridade dos céus. Não adianta você ser uma autoridade aqui na terra, se através de você palavras que saem são vazias. Você vai ser uma autoridade vazia. E não adianta: eu quero poder. Poder aqui na terra, meu irmão, não serve para nada. O que serve é a autoridade que há no céu sobre a sua vida. E quando há autoridade sobre a sua vida, você começa a manifestar essa autoridade do Senhor aqui na terra. Só que para isso você tem que construir um altar. Tem que construir um altar na sua casa diário. Não é aqui na igreja. Porque a gente acha muitas vezes assim: eu vou à igreja e já está bom, e já... Não, o altar você constrói lá na sua casa, orando, jejuando, lendo a palavra, adorando ao Senhor. Se você não consegue orar, adore ao Senhor. Você está construindo um altar de adoração a Ele. Irmão, se você não consegue adorar o Senhor, fala assim: pastor, mas eu não consigo cantar, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia. Sabe o que eu fazia nesses dias que eu não conseguia, irmão? Eu só chorava. Eu só chorava. E eu falava assim: Senhor, eu só quero chorar na tua presença. E eu só chorava. E ali eu tenho certeza que estava sendo construído um altar de humilhação diante de Deus. Só que nós não construímos altares nas nossas casas. Aí nós viemos para a igreja achando que aqui é o lugar do altar. Aí você vem para a igreja e você vem trazendo a lenha, né? Eu vou levar a lenha porque eu quero pôr no altar do Senhor, para que Deus fale comigo, para que desça fogo do céu. Irmão, você precisa construir um altar na sua casa, para você parar de chegar aqui na igreja com lenha. Você já vai chegar aqui pegando fogo.
Você precisa chegar aqui, não é com a lenha para pôr no altar, você precisa chegar aqui, é com fogo, para tocar em outras pessoas. Durante o louvor, durante a adoração, irmão, aquele que está pegando fogo, ele está em adoração, ele está chorando, ele está manifestando, ele está buscando. E se Deus, irmão, Ele te dá uma palavra, como deu hoje para a irmã, manifeste essa palavra na vida de alguém. Quantas vezes você já veio no culto, Deus te deu uma direção para orar, para abraçar uma pessoa, e você ficou travado, esperando para saber se era de Deus. Se você realmente construir um altar na sua casa, quando você chegar aqui, você vai ter certeza que é de Deus. Você vai parar de achar. Será que é coisa da minha cabeça? Será que é Deus mesmo falando comigo? Quando você constrói um altar diário, de vida diária na sua casa, você vai parar de achar que é Deus, você vai ter certeza de que é Deus. Nós estávamos no aeroporto, nós fomos levar o apóstolo lá para pegar o voo, e o voo atrasou, estava aquela cerração, no fim o voo cancelou, aquela loucura toda. Quem estava aqui na terça-feira sabe mais ou menos o que aconteceu. Aquele voo atrasou, e enquanto o voo atrasava, eu já ligava, falava assim: olha, prepara que hoje à noite vai ter culto, prepara uma arte para a gente divulgar, vamos correr atrás para... já mandei para o Lauro, prepara alguém para tocar, o pastor Paulo vai ministrar. O mundo natural, ele falava assim: olha, esse voo vai descer. Mas no mundo espiritual, a gente já via a manifestação da glória do Senhor aqui na igreja. Então eu falava assim: prepara. Eu quero ser uma daquelas noivas que quando ele voltar, eu quero estar com azeite, eu quero estar preparado. E aí nós estamos ali, e eu conversando com o pastor, e a pastora sumiu, e daqui um pouco eu vejo ela com um rapaz chorando na fila do embarque. E aí ela entrou no carro, e acho que ela estava mais impactada do que o rapaz. E ela falava assim: amor, e ela começou a constar para a gente, né, no carro. Falou assim: vocês não têm ideia do que aconteceu. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: não, tinha um menino, um jovem, na fila do aeroporto, e Deus me deu uma direção de ir lá e falar para ele. E aí você estava ocupado, eu ia te chamar para você falar, porque era homem, mas aí Deus falou assim: não, é você mesmo, vai lá e fala. Muitas vezes nós queremos terceirizar aquilo que Deus está falando para a gente. E aí ela pega e ela vai lá e ela chega para aquele homem e fala assim: olha, Deus mandou eu vir aqui te dar um abraço e dizer que Ele te ama, e eu quero te pedir perdão. Enquanto ela falou que Deus mandou dar um abraço, tudo bem. Enquanto ela falou que Deus amava ele, tudo bem. Mas a hora que ela falou assim: eu quero te pedir perdão, esse rapaz, ele começou a chorar, e ele falou assim: a minha mãe me abandonou, a minha esposa está grávida, eu não consigo amar o meu filho, porque eu tenho raiva da minha mãe. E aí ele começou a chorar, e ele falava assim: isso é de verdade mesmo? Deus existe, Deus está aqui? Aí você fala assim: ah, pastor, mas isso é porque foi com a pastora. Está liberado para você, querido. Nós precisamos ser uma igreja profética, mas não só aqui dentro, num culto. É avivado, vamos cantar, vamos celebrar. Não. A igreja precisa ser profética daquela porta para fora. Você precisa ser profética na sua casa, no seu local de trabalho, na sua faculdade. Quando você entender isso, você vai chegar aqui já pegando fogo pela presença de Deus. Elias, ele tinha autoridade. Ele enfrenta os profetas de Baal, e depois ele pega e fala assim para o rei Acabe. Mais para frente no texto ele vai falar assim para Acabe: olha, vai, corre para a tua casa, porque eu vejo abundante chuva. Irmãos, 3 anos sem chover, estava uma seca. Imagina uma seca, sem chuva, sem nada. Eu imagino que não tinha um verde. E agora ele olha e imagina aquele sol, sem uma nuvem, sem nada.
E aquele homem, ele fala na autoridade, porque ele era um homem que construía altares, ele fala, corre porque vai chover. Quando nós construímos altares, Deus te dá autoridade. Pastor, será? Irmãos, a Maria Eduarda, ela estava doida para ir numa festa. Pai, eu quero ir numa festa, eu quero ir numa festa. Eu falei assim, minha filha, não vai. O pai não está em paz para você ir nessa festa. Mas o pai não vai te proibir. Você pode ir. Você quer ir? Quero, pai, quero. Eu falei, então vai. Só que só tem um detalhe, o pai vai orar mais a mãe. O pai vai orar mais a mãe. Você pode ir, porque o pai não está em paz de você ir nessa festa. Irmãos, 6 horas, foi para a casa da amiga, se arrumar tudo, 6:30, ela ia para a festa. E Kelly eu orando em casa. Kelly eu só orava. Eu orava, porque eu falei, eu não vou proibir, porque se eu proibir, ela vai dar um jeito um dia de fazer as coisas escondido. Quando foi 6:50, a festa começava às 7:30, quando foi 6:50, e você vai lembrar disso, começou um temporal aqui em Ponta Porã, caiu as torres de energia, comunicação, de internet, de tudo. Não sei se você lembra isso aqui ano passado. Acabou. 7:15 já não tinha mais festa. 7:15, quem ia para a festa não chegou, só chegou ela e mais 2 amigas, que foi com ela, ficar no escuro. Pastor, mas isso, o senhor está falando que foi só por causa da sua oração? Irmão, não sei se foi só por causa da minha, talvez ele tinha que atender mais a oração de um monte de gente. Não é? Às vezes ele estava atendendo a oração de um monte de gente, porque até aquele dia foi ruim para mim, porque cancelou o culto. Nós não tivemos culto, não tinha luz, não tinha nada, não tinha como, nós cancelamos o culto. Então para mim, eu falei assim, poderia ter sido ruim, mas depois eu comecei a olhar os detalhes de Deus. E se eu sou filho de Deus, Deus conhecia o meu coração e via o choro de um pai e de uma mãe. Constrói um altar. Para de ficar repreendendo seus filhos porque você não tem autoridade, porque você não constrói altar. Fica repreendendo o filho, repreendendo, mas quando devia estar construindo um altar e ser exemplo para os seus filhos. Aí gosta, toma uma bebida, fala palavrão, xinga a mãe, xinga o pai, ofende um ao outro, tem falhas de caráter. E aí quer, não, meu filho, você tem que ir para a igreja. Ele vai para a igreja por quê? Se você não dá o exemplo. Se você que deveria estar construindo um altar de santidade na sua casa, você está destruindo esse altar. Ele está falando para ele, ei filho, lá na igreja é assim, mas aqui em casa é assim. Comece a construir altares para que você tenha autoridade. Tenha autoridade sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos, querido. Ter autoridade não é dar surra, ter autoridade é ser cheio do Espírito Santo e manifestar a presença dele na vida das pessoas. Tenha autoridade. Você representa Deus aqui na terra. É preciso que você entenda isso. Elias representava a autoridade manifesta de Deus e você representa Deus aqui na terra. Quando você entender que você representa Deus aqui na terra, meu irmão, muita coisa na sua vida vai fazer diferença. Se você adulterar, você não vai adulterar mais. Se você roubar, você não vai roubar mais. Se você se prostituir, você não se prostitui mais. Porque agora eu represento Deus. Quando eu estou, irmãos, em alguns ambientes, eu represento a igreja, né? Você representa a sua empresa, quando você está com o uniforme. Mas tem ambientes que ninguém sabe quem eu sou, e ali eu represento Deus. Porque por mais que as situações saiam do controle, a presença de Deus, ela está em mim, e eu não posso sair do controle. Porque se eu estou na presença do Senhor, Ele está no controle. Quando eu saio do controle, eu estou falando o quê? Ei, quando eu saio do controle, eu estou falando, ei, Deus, o Senhor não tem controle sobre a minha vida, sou eu que controlo.
Quer ter autoridade, irmão? Entra para o teu quarto, constrói um altar de oração, de adoração, de entrega. Senão você vai viver de culto em culto, vamos fazer um culto todo aleluiado para a gente, né? Para, irmão. Começa a construir um altar na tua casa. Terceiro e último, o altar constrói um muro ao redor do território que nós conquistamos, que nós avançamos. Jó 1:5. Jó 1:5. Jó construía um altar. Jó tinha 10 filhos. E Jó 1:5. Jó tinha um altar. Jó tinha 10 filhos e Jó construía altares para os seus filhos. Ele construía 10 altares para cada um dos seus filhos. Pastor, por que ele não construía um altar só para todos? Né? Já para economizar, imagina você ter que construir 10 altares. Ele construía altares para todos os seus filhos. E ali há algo muito interessante, porque nós temos que construir altares diários para cada um dos nossos filhos. Porque nós colocamos aí, quando terminavam esses dias de festas, já mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Então, habitual fala o quê? Ele fazia isso constantemente, porque ele falava assim: pode ser que o meu filho, talvez ele pecou. Pode ser que talvez meu filho ele errou, então eu vou interceder e vou construir um altar de adoração ao Senhor, para que o Senhor ele coloque o quê? Uma cerca ao redor do meu filho. Pai, mãe, ora pelo teu filho, coloca uma cerca ao redor do teu filho. Pastor, mas meu filho não quer ir na igreja, não importa, ora. Coloca uma cerca, traz proteção sobre a vida dos seus filhos. E aí o diabo fala algo que é verdade, o diabo mentiroso fala, mas fala uma verdade. Jó 1:10, coloca para mim Jó 1:10. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele. É o diabo falando para Deus, falando: você colocou um muro de proteção ao redor de Jó, de sua família e de seus bens, e abençoaste em tudo o que ele faz. Vê como ele é rico? O que o diabo está falando? O diabo fala uma verdade aí. O diabo fala: olha, você colocou um muro de proteção em Jó, porque Jó ele construía altares para os seus filhos, para os seus bens, para a sua esposa. Então o que acontece? Deus colocou uma cerca. E como eu falei no início, o diabo ele está ao derredor. Então, ou seja, o diabo não está ao redor meu e seu. Quem está ao redor é o quê? Os anjos do Senhor nos protegendo, nos guardando. Por isso que muitas situações que você passa de livramento, aí você fala assim: meu Deus, como que isso aconteceu e nada aconteceu comigo? Porque é uma cerca construída ao seu redor. Agora depende o tamanho do seu altar, é o tamanho da sua cerca, né? Porque o diabo ele não pode derrubar o muro, mas ele pode lançar flechinhas por cima, né? Para buscar te atingir. E aí, o que o diabo fala para Deus? Eu quero ver se você não proteger ele, se você tirar esse muro, eu quero ver se ele vai continuar sendo fiel a você. E aí Deus fala o quê? Não, vou tirar o muro. Só que, o que eu vou fazer? Você só não pode tocar na vida de Jó. O restante você pode tocar em tudo, mas só não toque na vida de Jó. E Deus tira esse muro de proteção. Qual é a primeira coisa que o diabo acaba? O diabo vai e destrói todos os seus bens. Mas por que os seus bens? Porque agora o diabo vai e mata todos os seus bois, todo o seu rebanho, todos os seus cordeiros, o diabo mata. Então o que Jó agora não tinha mais? Ele não tinha mais oferta para o Senhor. Ele não tinha mais um gado, ele não tinha mais algo para pôr no altar. Então ele não podia mais construir um altar para os seus filhos. Em seguida, quem que o diabo toca?
na vida dos seus filhos. O diabo mata os filhos de Jó. Então, quando você para de construir altares para a vida dos seus filhos, não venha questionar por que o diabo tem tocado na vida dos meus filhos. Pastor, mas está uma tribulação, meus filhos, está difícil, parece que o diabo está aprontando, está cirandando na vida dos meus filhos. É porque você, pai e mãe, foi responsável em não construir um altar de adoração sobre a vida dos seus filhos. Porque há uma autoridade sobre vocês. E agora o diabo toca o quê? Toca na vida dos filhos de Jó. Mas o diabo não toca na mulher de Jó. Né? Engraçado, ela é usada pelo diabo, ela começa a falar, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Larga isso. Mas o diabo não toca na mulher de Jó. E sabe por quê, querido, que o diabo não toca na mulher de Jó? Porque os dois são uma só carne. A palavra de Deus fala que eu e você temos que deixar pai e mãe e se unir a um ao outro, para que sejamos uma só carne. Se Deus não havia permitido que tocassem em Jó, também não permitiu que tocassem em sua esposa, porque os dois eram um. Melhor que os dois sejam um. Então você que está solteiro, casa. Casa, irmão, casa. Se casar é bom. Né? Você vai casar, casa de preferência. Se você não ora muito, arruma uma mulher que ore por você. Né? Já se você, mulher, não ora muito, arrume um homem que ore por você. É importante, porque aí pelo menos você vai ter um muro de proteção ao seu redor. E 1 Samuel 7, 9, 16, eu já estou encerrando, os meninos podem subir aqui. 1 Samuel 7, 9 a 16, o altar constrói muro ao redor dos territórios. Olha só o que a palavra de Deus fala. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto, suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispa até um lugar abaixo de Bet-Car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispa e Gessana. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse, até aqui o Senhor nos ajudou. Ele construiu um altar. E aí o texto ele vai continuar falando que ele fazia isso anualmente e ele protegia o território que foi conquistado. Quantas vezes você jejuou pela vida do seu filho? Quantas vezes você jejuou pela vida da sua esposa, do seu esposo? Quantas vezes você jejuou pela sua casa? Você orou, você construiu um altar de adoração sobre a vida deles? Quantas vezes? Se você é filho e seu pai e sua mãe ainda não teve esse entendimento, quantas vezes você orou, quantos altares você construiu pela vida dos seus pais? A mesma autoridade Deus liberou sobre você, então construa um altar pela vida dos seus pais. Passou, meu pai não conhece, meu pai não é crente, minha mãe não é crente, eles não entendem isso. Mas você entende, então construa um altar de adoração pela vida deles. Construa, edifique um altar sobre o território que Deus te deu. Chega lá na empresa, irmãos, ora. Constrói um altar lá. Fala, Senhor, se aqui está ruim, eu vou orar, nós vamos declarar que essa empresa ela vai ser transformada. A igreja ela tem um papel fundamental, porque a igreja ela marca um território e ela faz com que o céu manifeste a terra aqui. Que o céu se manifeste na terra. Então a igreja ela marca um território nessa cidade. E quando a igreja ela constrói altares, mas o construir altares, irmãos, não é todo dia aqui. Nós vamos só ter uma cidade diferente, nós vamos ter um país diferente. Não é quando a gente
começar a votar certo e parar de votar em ladrão de 9 dedos. Sabe quando que isso vai mudar? Isso vai mudar quando você lá na sua casa entender o seu papel de pai, de mãe, de filho, de homem, de mulher de Deus. E começar a construir altares na sua casa, aí a nossa nação vai ser transformada. Porque aí, o que você vai gerar? Você vai gerar homens e mulheres de Deus. E esses homens e mulheres de Deus, eles vão ser representantes de Deus. Aonde? Aqui na terra. No Congresso, no Senado, nas prefeituras. Irmãos, lá em Brasília tem o Vale do Amanhecer, que é um lugar assim, de magos, de pai de santo, do que você imaginar tem lá. Os maiores frequentadores são políticos. E aí a gente não entende. A gente acha que o mundo espiritual está parado. O diabo está trabalhando 24 horas. E nós estamos aqui. Vamos cantar mais uma canção? Vamos adorar o Senhor? Será que eu posso levantar a mão? Será que é para ajoelhar? Será que é de Deus? Será que não é? A gente fica perdendo tempo discutindo teologia, enquanto a gente tinha que estar construindo altares para o Senhor. É a mesma coisa que você ir no médico. Ele te receita um remédio. Você chega lá, você pega o remédio, você tira o remédio da caixa. Aí você pega a bula do remédio. E aí você começa a ler a bula do remédio. Aí você pega o remédio e joga no lixo. Opa, eu vou ser curado, porque eu conheço a bula do remédio. Irmãos, não adianta você ler a bula se você não tomar o remédio. Não adianta você falar, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva, sendo que você nunca orou para que uma pessoa seja curada. Sendo que você nunca orou para que uma pessoa seja liberta. De nada serve a bula na sua mão. De nada serve o remédio se você não toma ele. Pastor, eu sei que Jesus, ele pode curar. Aí vem a pessoa enferma, vem a pessoa lá com a enfermidade, aí você fala assim, não, mas eu não vou orar não. Vai que eu sou envergonhado e a pessoa não é curada. Porque você está mais preocupado com o seu eu do que com o que Deus pode fazer. Quando você começar a entender que a autoridade sobre a sua vida e que quem faz é Deus, aí você vai começar a orar para que as pessoas sejam curadas, para que pessoas sejam transformadas. O maior ministério de fracasso que existe, irmãos, é o ministério de cura, sabia? É onde mais as pessoas se frustram, porque muitas vezes você vai orar por pessoas que elas não vão ser curadas. Talvez não era o momento, Deus não era a hora, mas a sua parte você fez. A sua parte você fez. Para de jogar o remédio fora e ficar só lendo a bula. Comece a tomar o remédio junto. Comece a falar, ei, Jesus cura, então eu vou orar por cura. Jesus se manifesta, então eu vou orar pela manifestação do Espírito Santo de Deus. Comece a exercer aquilo que já foi liberado sobre você. Eles vão cantar uma canção. E você que entende que nessa noite você tem negligenciado os altares, você não tem construído altares na sua casa, você tem dado a chave da sua casa, a autoridade que era para estar sobre você, você tem dado nas mãos do diabo, porque você negligencia a sua oração, você negligencia a sua adoração, você negligencia a sua humilhação diante de Deus. Pastor, mas eu trabalho o dia todo, e chega a noite, é filho, corre para lá, corre para cá. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se eu deixar, eu corro o dia todo.
É filha que chora, é almoço que tem que fazer, é um que tem que levar para a escola, outra que tem que levar, vai para a academia, vai para não sei onde, busca, leva, pai, eu quero ir na casa de amiga. Se eu deixar, a minha lista de atividades no dia, ela fica enorme, eu não tenho tempo. Eu não lembro para quem que foi, acho que foi até para a Gabi essa semana. Eu falei assim: Gabi, quarta-feira eu desmarquei tudo. Ela: pastor, não, é que ela precisava ver algo sobre algo. Eu falei assim: olha, quarta-feira à tarde eu desmarquei tudo, porque quarta e quinta eu vou ficar somente construindo um altar, porque não adiantava eu trazer uma mensagem para vocês se eu não pratico. Aí a mensagem se torna vazia, né? A palavra de Deus fala em Isaías que você tem que primeiro o quê? Comer da palavra, para que quando você sair, você fale da palavra. Se você não vive, não tem como você falar daquilo que você não vive. Então comece a construir um altar diário. Eles vão cantar uma canção, vou pedir que vocês coloquem em pé. E eu quero chamar você aqui à frente, nessa noite. Como você vai começar a construir hoje um altar de humilhação, falando: Deus, ei, Deus, não é para mim não, irmão. Você vai falar para Deus: Deus, eu negligenciei, eu tenho trocado o Senhor por séries, por filmes, por atividades, eu tenho enchido a minha agenda de atividades. Aí você enche a sua agenda de atividades, mas você não tem tempo para orar. Aí, mas sabe o que você faz? E eu tenho certeza que muitos aqui fazem, porque eu já me peguei fazendo isso. Você começa a ver stories ou um vídeo engraçadinho no Instagram, TikTok, sei lá, Facebook, aquelas coisinhas. E você vai passando assim, daqui um pouco você ficou ali meia hora, 40 minutos, 1 hora. Quando você poderia ter orado pelo menos 5, 10 minutos. Ter construído um altar na sua casa. Não, mas eu não tenho tempo. Eu não consigo, pastor, eu não tenho. Olha, minha agenda é corrida. Se a sua agenda está tão corrida, irmão, cuidado para que Deus não pare ela. Deus parou o mundo, né? Nós tivemos um evento grande de jovens. Não sei se vocês lembram, Descende. Uau, reuniu 3 estádios lotados. E Descende vão ser os enviados. Nós vamos enviar esses jovens. Veio a pandemia e enviou esses jovens para onde? Eles fizeram o evento. Quando foi na segunda-feira, veio a pandemia e mandou os jovens para onde? Vai para a tua casa. Vai construir um altar primeiro na tua casa, para depois você ser enviado para algum lugar. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. E você que já entendeu, você que já recebeu, você que já entendeu, eu sei que teve pessoas aqui que receberam muito de Deus. Eu quero que você venha aqui na frente para orar por essas pessoas. Então sai do seu lugar, vem aqui à frente, que vamos orar por você.